Fizeram uma pergunta para mim, o que eu acho do jejum. O que é jejum para mim? Bem, jejum para mim é um revestimento, um fortalecimento. Jesus, quando ele iniciou a sua obra, né, na terra, ele foi batizado e logo foi para o deserto. Então, no deserto, ele teve um jejum de 40 dias e 40 noites. Para que Jesus? Ele precisava disso? Não, ele tinha a parte da carne dele, que era o homem. Então, ele precisava para uma batalha. Então, para mim, o jejum é um revestimento, um fortalecimento para uma batalha. É uma forma de manter o coração em disciplina e estabelecer, de fato, o fruto do Espírito, né? Proteger o fruto do Espírito. Então, quando você está em jejum, você vai cuidar da sua alma, tal, e vai transformar o seu coração numa terra fértil. Então, através do jejum, você vai exercer dependência de Deus. E aí ele vai removendo os espinhos, removendo as pedras e aquilo que pode estar roubando a palavra de Deus do seu coração. Fisicamente, há um descanso do sistema endócrino, do sistema circulatório, do intestino, do estômago e outros mais. Esses são os benefícios do jejum. A experiência com o jejum me trouxe algumas experiências com o Senhor. Uma delas é com um amigo. E um período que eu estava pela madrugada, tendo o meu tempo de oração e devocional, o Senhor me trouxe uma revelação, me trouxe uma visão, algo que eu não havia tido uma experiência ainda sobre isso. E o Senhor me mostrava algo diferente, me mostrava uma árvore, me mostrava coisas que para mim eram novidades, mas relacionadas àquela pessoa, aquele amigo. Então eu pude conversar com ele, trazer essa revelação, ele sendo uma pessoa que compreende aquilo que o Senhor fala através de nós, através de amigos, de pessoas, entendeu, compreendeu, e esse foi um dos fatores, né, assim, que eu pude ter essa experiência. E uma outra experiência também no momento de um culto, onde eu tinha ali realizado um período de jejum, também tive uma experiência muito pessoal com Deus naquele dia. Então, nesse processo, o Espírito vai revelando o que ele quer fazer e você se torna parceiro naquilo que ele quer fazer na sua família, em relação a todas as áreas da sua vida. Então, você se torna mais sensível, mais alinhado, você tem mais facilidade em ser como Jesus, em perdoar, em renunciar, mais facilidade em abrir mão das coisas e você vê que, de fato, quem sustenta a sua vida é o Senhor. Então, não é aquilo que a gente come ou nossos hábitos. Você percebe que Ele que te sustenta. Então, o jejum é a gente também colocando as coisas, as nossas necessidades no lugar que elas devem estar. Porque nós, muitas vezes, estamos sempre preocupados com as coisas que a gente precisa e tal. E no jejum a gente consegue colocar as coisas em ordem. Não sendo escravos dos nossos desejos, do nosso corpo e tal. Mas dependentes realmente, porque o próprio Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, você acordar de manhã e depender daquela palavra para viver o seu dia, você realmente vê que é isso que te alimenta. Então, o jejum, ele tem que andar junto com a oração. Não importa, sempre tem que ter isso. Jejuar por coisas, eu nunca jejuei. Por obter alguma coisa, nunca jejuei. Por ter uma casa, um carro, nunca. Sempre foi por uma batalha de tirar pessoas das garras do inimigo. Para o reino, jejuar para o reino. Jesus, quando ele jejuou no deserto, foi para o reino, para uma batalha para vidas, porque ele ia estar enfrentando situações na carne dele, né? Pessoas, né, que iam afrontá-lo. É assim que nós devemos enfrentar o jejum, para fortalecimento nosso e, lógico, quando nós entramos em oração para uma pessoa, nós vamos enfrentar as batalhas dela, nós vamos ser afrontados pelo inimigo. Então, a gente precisa estar fortalecida com o jejum. Jejum para mim é isso. Revestimento e fortalecimento para uma batalha, para o reino.